Kumusta? Ako si Bob na Trend. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob. Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin nyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, B at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan niyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! São 400 mil em jogo, hein? Tudo prontinho? Atenção! Partida para o Pare da Sorte. Double Power 1 foi para a dianteira, Quadro Vivo 5 em segundo, já temos na dianteira o 5 em primeiro, Quadro Vivo, 1 Double Power em segundo. Vários animais avançam lá pelo lado de fora, quem avança é o número 11, Tio Matilar, que tomou a segunda e vai atrás do ponteiro. O 5 Quadro Vivo é o ponteiro, o 11 corre em segundo, em terceiro, 10 em quarto, o 8 vai em quinto, em sexto, até o 7 caminho da vitória. Assim os competidores com o número 13 na sexta colocação, já vão para o final da reta oposta, vão destacar de curva e continua a briga. O número 11 manda na carreira Tio Matilark, número 11 aponta 3 corpos, o 5 Quadro Vive em segundo, Verequer, o número 10 vai em terceiro, brigando pelo segundo. Double Power briga com o número 8 Dextop pelo quarto lugar. Na sexta colocação traz em sétimo, vai o número 7 Caminho da Vitória. Na oitava colocação, número 3 Le Mans. Os 8 primeiros contornam a curva de chegada e já entram pela reta final e continua na primeira colocação o número 11 Tio Matilark, mas Verequer, número 10 envereda por fora e domina, foi para a ponta o número 10 Verequer, Quadro Vivo vai no segundo lugar. Double Power começa a melhorar pelo lado de fora, Quadro Vivo 5 ataca o número 10, os dois atacados pelo número 1, enquanto o 7 domina o pare agora, Caminho da Vitória, pai diz o nome, o número 7 dianteira, o número Double Power segundo, Quadro Vivo 5 briga com Dextop, 8 em terceiro, quarto, painel, Caminho da Vitória, Double Power, Caminho da Vitória, Double Power, domina 1, cruza a faixa final. Gawa mo dyan sa itaas, letrang B. Hinahanap kita at nandito ka na. Tignan nyo mga bata, si letrang C. Mayroon na yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?